Vamos lá, falar sobre a pesagem em movimento. Esse é um assunto aí que eu achei interessante trazer. Para quem não sabe, então, pesagem em movimento nada mais é do que fazer a pesagem da carga dos caminhões por eixo, eles estando em movimento, sem precisar parar o caminhão para fazer esta pesagem. Isso fez parte aí de um convênio, né, de uma pesquisa, um convênio entre o DENIT e a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não participei, né, para quem não sabe, eu fiz mestrado e doutorado na Federal de Santa Catarina, mas foi bem na época que eu estava por lá. Eu não participei deste projeto, de fato, mas sei um pouco aí, não sou um especialista nessa parte, mas sei um pouquinho aí, eu acho que poderia agregar para vocês aí um pouco sobre esta pesagem em movimento. Como é que funciona então essa pesagem em movimento? São instalados, como é que funciona essa tecnologia? É uma tecnologia chamada tecnologia WIM, tá? W-I-M, que é Weight in Motion, né? Peso em movimento, da sigla em inglês. E como é que funciona essa tecnologia? Ela tem diversos tipos de tecnologias, eu mostrando aqui, ó, que são sensores que são instalados na superfície do revestimento asfáltico, e esses sensores vão nos fornecer, quando a passagem do veículo, né, quando o caminhão passar por esses sensores, eles vão nos fornecer um sinal, e esse sinal é possível modelar esse sinal, e então com esse sinal, modelando esse sinal, eu vou estimar o peso desse caminhão, tanto o peso bruto quanto o peso por eixo. Eu também consigo verificar o peso por eixo e quantos eixos tem, né, o caminhão. Consigo identificar qual esse caminhão serve também como uma contagem do tráfego. Além de eu saber o peso, eu também consigo, né, com esses sensores, contar o tráfego. Mas vamos ver aqui. Voltando, né, esse estudo esse convênio que foi feito entre o DENIT e a Universidade Federal de Santa Catarina, foram feitas uma pista experimental no posto de pesagem de Araranguá. Então lá que foram instalados esses sensores. E ele é instalado dessa forma aqui. Então, transversalmente, né, instalados na superfície do pavimento, aqui do revestimento, ó, certo? Então tem todo um método construtivo e aí a gente tem os sensores instalados aí na superfície. Então, ele fica desse jeito assim, certo? Como é que sai o sinal? O sinal sai desse jeito aqui, ó. Então, passou o veículo, ele vai me dar esse sinal aqui ao longo do tempo. Que vocês já viram que tem 3 sinais, né? Isso vai me mostrar que eu tenho aqui, eu consigo, né, aqui já verificar que tem um eixo passando aqui e mais 2 eixos aqui passando e um bem próximo, né? Vamos ver isso aí um pouquinho mais na frente. Isso aqui tem a ver com, não vou entrar nisso aqui agora. Isso aqui tem a ver com a pressão dos pneus e a força que ele exerce. Em outra aula, em outro vídeo, né, eu falo um pouquinho disso. Aqui então eu peguei um exemplo de uma pesagem em Araranguá, da passagem deste tipo de caminhão. Tá vendo que ele, lembra lá anteriormente como é que ele deu? Deu então um pulso aqui e 2 pulsos, um bem próximo do outro. Isso indica que é tá me indicando um eixo simples e um eixo duplo, né? Bem próximo à passagem do rodado, um eixo bem próximo um do outro. Então eu consigo, então, o computador, né, ele consegue verificar então, e dizer que é um eixo duplo de rodas duplas. Aqui então o sistema MS-WIN, está aqui o mesmo tipo de sinal, e aqui já me sai a distância entre eixos, a massa daquele eixo, porque ele vai pegar esse pulso, ele vai modelar e vai me dar a carga desse eixo e a carga total também. Tá? Também dá a velocidade, o número de eixos,
o comprimento do veículo, tá? Então, o peso total, aqui ó, o peso bruto total e o tipo do veículo. Ainda serve como uma contagem de tráfego. Lembrando, né, que esse sistema, esse tipo de sistema, esse tipo de pesagem em movimento, ele é bem utilizado como critério de seleção do tráfego, né? Vamos dizer assim, eu não vou pegar esses dados e com esses dados eu simplesmente vou autuar o motorista, autuar o veículo. Não, ele serve como um critério de seleção. Não passando aqui, eu vou então desviar esses caminhões, esses veículos, né, que não passaram pelo sistema de pesagem em movimento e levar eles para uma balança e realmente aí verificar se de fato esse caminhão está com um peso acima do permitido. Aqui eu peguei um gráfico de dados coletados num total de 45.114 veículos pesados, tá? Então, aqui foi uma contagem feita nessa pesagem em movimento do eixo simples de rodas duplas, certo? Então aqui está a carga e o número de ocorrências para 45.000 veículos, 45.114 veículos, né? Aqui um gráfico mostrando do eixo tandem duplo, também carga por número de ocorrências. Aqui eu peguei o resultado do tandem triplo, certo? E no final aqui peguei um gráfico que juntaram todos os três eixos, o eixo simples de rodas duplas, né? o eixo padrão, o eixo tandem de rodas duplas e o eixo triplo de rodas duplas. E aqui o limite legal, né? Neste caso 10 toneladas para o eixo simples de rodas duplas, né? 17 toneladas para o eixo tandem de rodas duplas e o tandem triplo, 25 toneladas. Vocês já conseguem ver aqui que existiu um número de veículos que excedeu o limite, né? De cada eixo existiu um determinado número de veículos que não passaram aqui pela pesagem em movimento. E qual é a ideia então dessa tecnologia? É justamente pegar esses que não passaram aqui por esse controle e desviar e levar para fazer a medição, deixando todos esses que passaram por esse critério da pesagem em movimento continuar trafegando sem precisar parar, sem precisar fazer a pesagem. Beleza? Então, pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar sobre a pesagem em movimento, de uma forma um pouco rápida até. As pesquisas ainda continuam, né? Porque tem muita coisa para ser feita aí na parte da modelagem para deixar o sistema mais confiável, né? No sentido de que possa, né, confiar melhor nesse sistema. Por isso que ainda os estudos continuam, eu não sei exatamente como é que andam as coisas, porque eu não estou fazendo parte do projeto, mas gostaria de trazer esse assunto aí, levantar esse assunto. Beleza? Então, forte abraço a todos.